Temporada 2025 encerrada significa ranking da CBF atualizado versão 2026. Nesse programa, a gente vai passar pelo top 50 desse ranking, destacando naturalmente as equipes que integram mais o nosso contexto, destaque para o futebol do Nordeste. Vamos trazer também o futebol do Norte e fazer observações importantes para essas equipes que a gente acompanha e acompanhou tão de perto em 2025, tá? Claro que, além de passar a lista, como é de costume aqui no 45 minutos, nós vamos trazer sublistas, outras nuances, outros ângulos para esse ranking da CBF. Cássio, então, para deixar claro, esse ranking que conta 5 anos, ele é igual ao da Conmebol, que você, a cada temporada, vai tendo um deságio na pontuação, ou, nesse caso, 2021 e 2025 tem o mesmo peso? Não, você vai perdendo ponto. No caso e é pela mesma lógica da Conmebol, são 10 anos, então o ano mais novo tem vezes 10, inclusive pesa demais. O da CBF é vezes 5. A primeira divisão dá 800 pontos, o título brasileiro. Certo. Então, Flamengo ganhou 800 pontos esse ano. vezes 5. Ganhou Vezes 5, ganhou tá. 4 mil pontos. Perfeito. Mas o título brasileiro de 21, que foi do Atlético Mineiro, agora só vale 800. Ele valeu 1.600 ano passado e agora foi vezes 2 e agora vai ser vezes 1. E o título brasileiro do Flamengo de 2020 saiu da conta. Saiu da conta. Perfeito, tá? Então, com essa explicação, eu vou fazer o resumo do resumo, tá? Esse ranking que a gente vai começar a analisar o resultado a partir de agora, ele tem como ponto de partida o ano de 2013, tá? Não tem como comparar 2013 com 2012, porque é uma contagem, uma lógica completamente diferente. Então, essa história deste ranking da CBF, ela começa em 2013, tá? E ela muda todos os anos por conta desse decréscimo que Cássio acabou de explicar. No recorte dessa pontuação valem os últimos 5 anos: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Tudo que você somou em 2025 multiplica por 5. Tudo que você somou em 2021 multiplica por 1. Dessa forma vocês entendem o deságio. Explicações na mesa, tá? Da forma mais didática possível. A gente traz aqui, Cássio, o novo G10 do futebol brasileiro, que tem o Flamengo, mais uma vez, como líder, mas o Corinthians ganhando a segunda posição, imagino eu, que ganhou ali no gol de Memphis Depay na reta final ali, ganhando o título da Copa do Brasil. Veja, né? eu acho o Corinthians, se eu não me engano, ele teria ficado, mesmo se tivesse sido vice-campeão. Já teria conseguido ultrapassar. O tanto que a Copa do Brasil paga. Já que eu falei do título da primeira divisão, o título da Série A dá 800 pontos, o da Série B dá 400, mas aí, pô, o lanterna da primeira divisão ganha mais do que o campeão da Série B. O lanterna da primeira divisão ganha 432. Certo. O campeão da Série C ganha 200, obviamente. O lanterna da B ganha mais, 216. Certo. O campeão da D ganha 100 pontos. O lanterna da C até 20, né, que agora vai aumentar mais, como era esse ano, de 20 ganha 108, ganha mais. E Copa do Brasil ganha 600 e 480 para o vice. Ela pesa demais, ou seja, o Corinthians, o Corinthians até porque ela é um extra, né? Então você tem a sua posição do brasileiro, pontuação do brasileiro e mais ela. Porque o Brasil, o cara pode ficar de 12º, tá oscilando. A Copa do Brasil é o seguinte: você passa 2 mata-matas, você já rendeu muito mais do que tá ali brigando por uma posição no Campeonato Brasileiro. Ela tem um peso enorme e aí faz com que o Corinthians, campeão, detalhe, essa campanha fez com que a vantagem do Flamengo tivesse sido muito reduzida, tá? O Flamengo está sendo líder pela 6ª vez, Fred, desse ranking. E no anterior, só para tu manter uma noção, o Flamengo tinha mais pontos, inclusive. Ele perdeu 682 pontos. Tinha 16.900. O São Paulo, que era o segundo lugar, tinha 14.800. Ou seja, o Flamengo tinha 2.100 pontos de vantagem. Caiu para 1.300. Com o Corinthians sendo 13º lugar na Série A. Veja, o Flamengo ganhou o Brasileiro, mas caiu lá atrás na Copa do Brasil, né? E o Corinthians, mesmo com a campanha ruim, segunda página da primeira divisão, mas o título da Copa do Brasil, como a primeira divisão já paga muito ponto por si só, isso fez com que o Corinthians passasse de uma vez só Palmeiras e São Paulo. O time do ano no ranking da CBF foi o Corinthians. Veja, ele
no ranking da CBF de 24, o Corinthians estava em sexto lugar. Ele foi de sexto para quarto e de quarto para segundo. E com essa relação, o Flamengo tem muito ponto para defender no Sim. Brasileiro e o Corinthians não tem. Sim. Então, no fim das contas, essa posição, ainda que o Flamengo é uma posição ameaçada até. Certo. Então, Cássio, a gente tem Flamengo na primeira posição, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo fechando o G5, né? Como o Cássio já falou, o São Paulo perdendo 3 posições. Sexta posição do Fluminense, sétima do O Fluminense Botafogo. que ganhou essa posição, foi semifinalista da Copa do Brasil. Isso. Detalhe, esse foi bem no Brasileiro e semifinalista da Copa do Sim. Brasil. Sétima posição do Botafogo. E aqui eu já faço a primeira pausa, Cássio, para a oitava posição do Atlético Paranaense, mesmo jogando a Série B, tá? Sendo vice-campeão da Série B, ou seja, teve uma pontuação como se tivesse sido 22º do futebol brasileiro, a 22ª melhor pontuação da temporada dentro, tá, do Campeonato Brasileiro. Perde 2 posições no ranking, mas ainda assim, Cássio, é a equipe melhor posicionada do sul do país. Vai sofrer na próxima lista. O Atlético Paranaense, a gente falou, vai de 21 a 25. Sim. O Atlético Paranaense foi vice-campeão da Copa do Brasil de 21. Certo. Detalhe, ele começou a perder pontos, já estava... Sim, já estava com... Já vezes só tinha dois, um ponto, isso. só tinha vezes um, né? Isso. Então, esse ano da Série B, ainda que o Atlético Paranaense tenha avançado na Copa do Brasil, mas cobrou uma fatura. Agora tinha muita gordura, tanto que Isso. mesmo na segunda divisão permaneceu no E G10. agora volta a pontuar, né, dentro da Série A. Se ele fizer ali uma campanha de G10, como ele costuma fazer, ele deve se manter aqui entre os 10 primeiros colocados, tá? Mas, repito, à frente do Grêmio, à frente do Inter, tá, Cássio? O melhor clube da região sul no ranking brasileiro. Nona posição traz o Bahia, Cássio, conseguindo a melhor posição da sua história dentro do recorte do novo ranking brasileiro, tá? A partir de 2013, o Bahia chega ao seu máximo em relação a ranking, tá? É o 9º colocado, já tinha sido G10 uma vez, mas agora ganha a 9ª posição, tinha sido o 11º no último recorte, tá? E no caso, o que significa? Depois de 6 anos, o Bahia volta ao G10, é algo muito raro, assim. Só o Fortaleza que tem conseguido ir o Bahia, e tinha sido uma 10ª colocação, agora é a melhor do Bahia. Perceba que o Bahia estava em 23, 15º, 13º em 24, 11º em 25, e agora subiu a partir da mais uma campanha de quarta de final. São 3 anos nessa forma, ou seja, sempre somando muito ponto na Copa do Brasil e 2 G10 de Série A. Então, assim, perceba que o Bahia estava ali, de 15 para 13º, 13º para 11º, indo de 2 em 2. Agora, ainda que ele tenha sido 2, mas ele conseguiu subir 2 posições de novo, mas num cenário... Posições mais nobres, exatamente, cenário muito de mais maior duro. pontuação. Agora, e falando de maior pontuação, era esse ponto que eu ia trazer. Essa pontuação do Bahia, ela... 12.632, o Bahia não tem a melhor colocação. A melhor colocação foi do Fortaleza, Sim. com 7º lugar. Mas essa é a maior pontuação da história do Nordeste. O Fortaleza, Certo. quando ficou em 7º lugar, que foi em 2023, o Fortaleza teve 12.512 pontos. Ou seja, é engraçado, a mesma coisa do Fortaleza, 4º lugar da primeira divisão, Sim. mas não era a maior pontuação, né? Mais ou menos isso. E aqui, Cássio, a gente vai ver justamente esse ponto que você está trazendo, que são as lideranças dentro do Nordeste, tá? Nesse ranking da CBF em todo o histórico. Que começa em 2013 e por 2 anos tem o Vitória como o principal representante da região. Em 2013 como 15º e em 2014 como 16º, tá? O Bahia assume essa liderança em 2015 como 16º e em 2016 é o melhor clube do Nordeste, sendo apenas o 18º. É o pior recorte do Nordeste, tá, em relação à pontuação da sua principal equipe. E aí eu faço a observação, porque sempre que a gente está colocando o ano do ranking, significa que ele conta Os pontos do ano anterior. até o ano anterior. Sim. Ou seja, de 16, mas o Sport jogou sozinho a primeira divisão e ficou em 6º lugar, que é a melhor campanha do clube. Mas, detalhe, isso aconteceu, mas a Copa do Brasil cobra uma fatura. Sim. Então, assim,
No ranking da CBF, você precisa ter campanhas desse nível, mas você precisa ter uma regularidade. Se é a Copa do Brasil, você tá morto. Que assim, foi, é o retrato do esporte, a gente vai falar disso depois, né? Mas isso, isso para 2016 teve essa parcela. Tanto é que. E detalhe, o Bahia. Como é que ele lidera para 18º? Porque o Bahia está na segunda divisão. Sim. No fim das contas, essa foi a questão. Ou seja, o Bahia cai de 14, joga 15 a segunda divisão, e vai para o ranking 16. Mas como o Sport não tinha Copa do Brasil, o Bahia, mesmo ali, conseguiu liderar. Ou seja, eu acho que. Nessa época, era a época da Sul-Americana, que o Sport trocava uma pela outra, né? Que tinha que sair nas fases preliminares, mas o ranking não tinha nada a ver com isso. Exatamente. E detalhe, você tem que sair até, acho que é de segunda ou terceira fase, senão você. Essa 10ª. Tomara que a gente não volte a ver nem tão cedo, Fred, um cenário como esse. Do melhor nordestino de ser 18º. Como já tá o spoiler que vocês estão assistindo, vai dar uns. Essa realidade parece ter mudado, tá? Depois dos 2 anos do Bahia, 15 e 16, é o Sport que assume a dianteira da região, tá? Em 2017 como 17º e em 2018 como 15º, que até então era a melhor marca da região, vitória em 2013 e aí chegando do nas Bahia... oitavas da Copa do Brasil. Veja, é um pouquinho, não precisa fazer muita coisa não. Se você fizer isso aqui, você já dá E o Bahia, que reassume em 19, também como 15º. Aí a gente tem, Cássio, primeiro grande salto, tá? Em 2020, o Bahia segue como o melhor clube do Nordeste. E daqui pra frente, só Bahia e Fortaleza se revezam na primeira posição, tá? E o Bahia rompe o G10 pela primeira vez. Em 2020, o Bahia se torna o 10º melhor clube do Brasil no ranking. Esse salto para 2020, essa entrada no top 10 é quartas de final da Copa do Brasil em 19. Certo. Veja, eu tô batendo aqui. E o Bahia tá sempre presente, tá sempre chegando na reta final. Uma hora vai cruzar, sim. Aí é que vai dar esse salto mesmo. Mas perceba que aí a diferença é que uma campanha ficar entre os 8 melhores da Copa do Brasil já o colocou naquele momento no top 10 da Nacional. No ano seguinte, o Bahia perde uma posição, fica em 11º. E em 2022, inicia a era da liderança do Fortaleza no ranking, que durou até agora. São 4 temporadas do Fortaleza como o melhor clube do Nordeste no ranking da CBF, saindo da 11ª posição em 22 e saltando para a 7ª, Cássio, histórica 7ª posição no ranking que o Fortaleza atinge, tá? Até então, a melhor marca da história do Nordeste, Cássio já situou que não foi a maior pontuação da história do Nordeste, mas é a melhor colocação, tá? O 7º lugar do Fortaleza lá em 2023. 2023, 7º lugar do Brasil num ranking que considera os últimos 5 anos, ou seja, você precisa de lastro. Sim. Eu repeti isso para deixar muito claro, porque em 18, ou seja, curiosamente, 5 anos antes do recorte que o deixou em 7º lugar, tipo, tira esses 5 anos. Sim. Ou seja, você vai para 2018. O Fortaleza era o 42º. Detalhe, era a pior colocação do clube que ele teve 2 vezes. Ele teve em 16 e 18, mas eu acho que é muito simbólico porque tá 18. Ele é 42º. Ele é o ano que ele tá na Série B, mas o ranking 18 significa que ele não tem aquele título da Série B, não tá no ranking. Tá no o vice da Série C de 17. Sim. Mas na hora que ele vai de 18, aí para somar 18, 19, 20, 21 e 22 para fazer o ranking de 23, ou seja, esses 5 anos faz o clube sair 42º, vai para 33º em 19, 23º em 20, 18º em 21, 11º em 22 e 7. É uma escalada assim mesmo. Sensacional. Tá? Ele segue por mais 2 anos. Eu digo escalada porque no blog tem o gráficozinho, você vê que é uma montanha assim que o clube sobe mesmo. Ele segue por mais 2 anos, tá? Como o melhor do Nordeste e dentro do G10, tá? 9º em 2024, 9º em 2025. Agora, nessa atualização, Fortaleza não só perde a primeira posição do Nordeste, o Bahia ganha essa posição do Fortaleza, mas também deixa o G10, tá? O Bahia volta a ser o número 1 do Nordeste como o 9º colocado e o Fortaleza de forma deixa geral, o G10. São 6 lideranças do Bahia, 4 do Fortaleza, 2 do Sport e 2 do Vitória. Perfeito, Cássio. E agora a gente vai justamente seguindo a rota do Fortaleza, tá? Porque o Fortaleza caiu 4 posições. Ele é o novo 13º colocado do ranking da CBF. E aqui a gente tem um registro, tá? Da melhor posição dele, o 7º lugar em 2023, e das piores posições dele, tá? E da pior posição dele, na verdade, se repetiu em 2 anos. Cássio já disse aqui
em 2016 e 2018, o Fortaleza foi o 42º do ranking. Mais uma curiosidade, Cássio. Contando o G5, que disputou a Série A esse ano e que se alterna nas melhores posições do ranking no Nordeste, é a pior posição, tá? Você vai ver que o ponto mais fundo do Bahia, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará e do Sport, essa é a pior posição, é o Fortaleza como 42º, tá? Deu um recorte. Eu acho assim, minhas listas continuo fazendo com 7, aí o fundo do poço a gente vai ver que Mas é deu muito justamente pior. por isso, porque assim, eu tô considerando só os 5 clubes que chegam nas 2 primeiras páginas ali do ranking, né? Então, é obviamente que eu não posso comparar aqui o Fortaleza com o Sampaio Corrêa, né? Não tava me referindo, era o Santa mesmo. Sim, com o Santa Cruz e clubes que, assim, hoje transitam, né, em divisões muito abaixo. A gente tá falando de um time que foi 4º lugar de uma Série A, tá? Então, o Fortaleza cai pra 13º, Cássio. Só que passando ali, o 11º lugar do Cruzeiro, voltando a subir, né? O Cruzeiro Sim, depois 8 posições. E depois dos 2 anos ali de Série B, aí sobe como campeão. Aí esse ano semifinalista da Copa do Brasil e 3º lugar na primeira divisão. Detalhe, eu acho que aquele pênalti de Gabigol custou o top 10 do Cruzeiro, viu? Possivelmente, Cássio. Aí o Fortaleza tá entre os 2 gaúchos, tá? 15ª posição, Red Bull Bragantino. Interessante O aqui, Grêmio tá? perdeu o vice da Copa do Brasil 2020, né? Importante aqui, tá? A partir daqui, 15ª posição, é uma zona de disputa onde o futebol do Nordeste costuma habitar, tá? Ou costumava habitar antes da ascensão do Fortaleza e da transformação agora do Bahia, né, Que também tem num Super Bahia. Mas o Fortaleza, por exemplo, Cássio, a tendência é que ele se aproxime dessa região de disputa. Só a Copa do Brasil pode evitar. Já que ele é um clube de segunda divisão A Série B é uma em âncora 2026. em Então, pontuação. a gente tem uma disputa grande nessa área aqui, tá? Red Bull Bragantino, 15º, Santos, 16º, Juventude, tá? 17º, o Atlético Goianiense, 18º, mesmo já há alguns anos na segunda divisão, tá? E aqui o detalhe, tá? Eu vou sempre pontuar quando a gente chegar num clube que é o melhor da sua região, como eu pontuei o Atlético Paranaense, o melhor da região sul, tá? O Bahia, o melhor da região nordeste, e aqui, Cássio, a gente tem o melhor da região centro-oeste, tá? Só não foi O mais Atlético Goianiense. longe porque foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, em casa pelo Retrô. Mas assim, a fatura chega, assim, veja, não tem muito mistério não. Esse 18º lugar do Atlético, se não for bem no mata-mata nacional, ele vai perder colocações, porque, por exemplo, tem o Mirassol vindo que nem um trem ali no ranking, a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, esses negativos é muito rebaixamento ou permanência de segunda divisão. América Mineiro. É só reforçando, veja, ser campeão da Série B dá menos pontos do que ser lanterna da primeira divisão. Isso. O América Mineiro perdeu 6 posições. E aí o Vitória, Cássio, o melhor ranking dele, o 15º lá de 2013, tá? E o pior, 29º em 2023. Agora temos um Vitória na Série A do ranking brasileiro. Depois de 6 anos, o Vitória não figurava no top 20 há 6 anos, e antes desses 6 anos, ou seja, a lista de 2020, o Vitória sempre tinha sido no top 20. 15º em 2013, 16º em 14, 17º em 15, 20º em 16, 20º em 17, 18º em 18, 17º em 19 e 17º em 2020. Aí começa a derrocada, até a terceira divisão, caindo na primeira fase, nas fases iniciais da Copa do Brasil, e foi batendo esse 29º lugar. Mas assim, em 2 anos, ter tirado 9 posições, assim, já foi, porque tirou 3 agora, ter tirado... 2 anos de Série A, né? Detalhe. Mas de Copa do Brasil, mal jogada. Então, mas ele tá na Série A de novo, Sim. E se ele fizer uma graça na Copa, assim, dá pra buscar o Atlético Goianiense, América Mineira, assim, até porque a pontuação, veja, é 200 pontos. Ele foi derrubado pelo Náutico na segunda fase da Copa do Brasil desse ano. Veja, se o Vitória avançar o básico ali da Copa do Brasil, ele tende a ser, no mínimo, o 18º lugar. Por isso que eu comecei a marcar muito aqui, tá? Essa é uma região de disputa pra mim em relação ao Vitória, tá? Ele pode tranquilamente, Cássio, de fato, pensar aqui em 17ª posição. Até 17º do Juventude aí também. 18º, muito porque eu acho que o Juventude tem 1.200 pontos, sabe? Tem que ver o desconto do Juventude. Mas deve perder pontos. Veja só, até 18º eu diria que o Vitória é absolutamente favorito a ganhar. O do Juventude 1.200 talvez, assim. Fred,
Mas dando um exemplo aqui do porquê ser difícil assim, tirar o Juventude, imagino. Se o Vitória fica 18º, 19º lugar e o Juventude entra no G4, veja, o Vitória vai ganhar mais pontos. Mas a diferença já é muito pequena. E não para tirar isso aí. Aí a Copa do Brasil seria o diferencial. Vamos lá, tá? Vamos agora pro bloco que vai do 21º ao 30º colocado, tá? Esse bloco já é aberto pelo Ceará, Cássio. Que, apesar do rebaixamento, ele ganha uma posição no ranking, tá? Sai de 22º para 21º. Ceará que tem como melhor ranking da sua trajetória desde 2013 o 13º lugar e como pior ranking o 27º lá no começo da trajetória em 2018, Cássio. O Ceará aí, 21º colocado. Chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Esse auge do Ceará, que foi 14º em 21, 13º em 22, 14º em 23, era o rescaldo daqueles 5 anos que o Ceará passou na primeira divisão. Nesse ano, mesmo com a queda, mas tem 2 classificações na Copa do Brasil, caiu para o Palmeiras na terceira, e se aproveitou justamente de 2 times que permaneceram na Série B sem fazer muita graça, Cuiabá e Goiás. O Coritiba, quando não tem nada do lado, obviamente é porque é a mesma colocação do ano passado, né? E o Coritiba, curiosamente, é Coritiba e Sport. Mas falando rapidamente do Coritiba, esse deve ser um concorrente fortíssimo, tá? Para tirar, certamente, para chegar no 22º lugar e uma ameaça real para o Ceará na 21ª posição. Total. Mas dali para cima, para a diferença do Vitória, aí já acho que não. Então, Cássio, a gente vem o Ceará 21º, tá? O Sport aparece na 25ª posição, tá? O Sport que nesse recorte de 2013 até 2026, o Sport tem como melhor momento o 15º lugar em 2018 e como pior momento o 26º em 2023. Chegou bem no limite aqui de ser ultrapassado pelo CRB, né? E perceba que ó, ele tá a uma colocação. Enquanto toda vez que a gente tá dando os exemplos, a pior colocação é 10 a menos. A do Sport é 1 a menos. E se você colocar, é 25º em 25, 25º em 26, 25º em 25 e 26º em 23. A diferença ali é o 24º em 24. Ou seja, o Sport tá oscilando entre 24º e 26º, Fred, há 4 edições do ranking. Assim. E não tem. E o que é que aconteceu? Além das passagens da segunda divisão e essa vergonha da primeira divisão, o que é que tem de comum nessas campanhas aí? Fracasso na Copa do Brasil. Absoluto. Tirando as oitavas de final contra o São Paulo, todas as outras campanhas, fracasso um fiasco absoluto. Então, assim. Aí você olha o CRB. O CRB chegou nas oitavas. O CRB vai muito mais longe na Copa do Brasil. Então, ainda que o CRB esteja há 11 anos na Série B, que o Sport cai, sobe, fica nesse ioiô, o CRB tá ali, ó. Aqui, ó. 11 anos de Série B. Mas a Copa do Brasil muito mais consistente. Ficou aqui, o Sport obviamente estava no piso, né, na 20ª colocação, assim, uma classificaçãozinha a mais do CRB na Copa do Brasil e ia aparecer no retrovisor. Isso, tá? Então... Mas veja, tá ameaçado para o ranking de 27, tá? Tá. Até porque, Cássio, se não tiver diretamente pelo CRB ou pelo Criciúma, que estão na mesma divisão, você falou, tem um que tá vindo com um motor turbinado, tá? Mas o Mirassol acho esperado, mas eu falo do CRB mesmo no âmbito regional. Do Mirassol... O CRB, o Sport vai ter que disputar nas mesmas competições que ele. Mas o Mirassol, assim, eu não estava citando, porque é o da primeira divisão é absolutamente natural. Eu digo que tá na Série B. Aí, por exemplo, 21, desculpa, a próxima, o ranking de 27, o Sport vai perder o brasileiro de 21. Sim. Na Série A. Sim. O que é que vai ser? Vai ter 22B, 23B, 24B, 25, 20º lugar na A e 26B. Vai ser o próximo ranking do Sport. Vai ser, em termos de participação no Campeonato Brasileiro, o pior da história do clube. O Sport chegou a ficar 5 anos na Série B, mas não existia ranking, que foi ali entre 2002 esse ranking. Esse ranking, não existia em 2002 e 2006. Nessa configuração, vai ser a pior carta do clube. 4Bs e 1A. 4B, e detalhe, 1A fazendo o mínimo, que é justamente o recorte Yuri Romão. Sim. Né? Exatamente o recorte Yuri Romão, né? Com 4Bs e 1A. Ou seja, se o Sport não fizer uma boa Copa do Brasil, ele deve perder mais algumas posições no ranking, tá? Ele é cercado, né, por CRB e Criciúma. Mirassol, Cássio, ganhou 9 posições, tá?
aparece aqui já na 28ª posição do E a ranking. dedução é muito baixa, assim, não É. vai... Lembrando que tem a gente tá falando um pouco por região, tá? E o Centro-Oeste entrou consideravelmente aqui, né? Com Cuiabá, com Goiás, com Vila Nova, tá? Mais 3 times ali do Centro-Oeste. E essa lista, né, intermediária aqui da 21ª à 30ª O posição piso de risco do fica com esporte, o Operário. eu acho que até o 28º lugar, tá? Sim, Assim, também acho. Vamos seguir, tá, Cássio, com o que a gente poderia chamar de fechar a Série B do ranking, né? Que vai do 31º ao 40º colocado, tá? Com o Avaí abrindo a lista. E aqui a gente tem os times do norte do Brasil, tá? Veja que a gente já passou por todas as regiões. A gente já passou, obviamente, como o Flamengo, né? O primeiro da região sudeste, o primeiro do Brasil e o primeiro do sudeste. Atlético Paranaense, tá? 8º colocado. E primeiro do da região sul. Bahia, 9º colocado e primeiro do Nordeste. Atlético Goianiense, 18º colocado e primeiro do Centro-Oeste. Só agora chega o Norte, Cássio. Com Paysandu sendo ainda o primeiro colocado da região Norte, tá? mesmo rebaixado. Agora, a Copa do Brasil do Paysandu, que foi horrível, levou um 0-5 do Bahia no agregado, perdeu lá e louco com 5-0, mas como era o campeão da Copa Verde, o Paysandu estreou na terceira fase. Estreando na terceira fase já era 100 pontos, vezes 5. Então, assim, o Paysandu, a Copa do Brasil do Paysandu, ela acabou sendo um acréscimo muito grande, ainda que o clube tenha sido. Detalhe, e também a participação na Série B, mesmo caindo. Né? Então, porque assim, isso vai acontecer. Já ia citar, mas está aqui na tela. Eu ia dizer que eu ia citar o CSA. Isso acontece com 2 clubes, assim, o torcedor do CRB tirou onda, porque o CRB tava ali, não fez nada, aí o cara disse, peraí, meu irmão, o CSA subiu, porque o CSA, na verdade, caiu pra 4ª divisão. Sim. Isso aqui, o ranking tem essas nuances. O CSA foi rebaixado, mas andou na Copa do Brasil e subiu 3 posições no ranking, e a mesma coisa vale pro Paysandu. O CSA caiu pra 4ª e o Paysandu pra 3ª, aí você olha e eles estão entre os maiores crescimentos. Mas aqui o Remo ultrapassa Sim. ano que vem. Não tem como, né? O Remo não, primeiro que já ele tá subindo 7, porque nessas pontuações elas são muito próximas, pode ver. Ó. Aqui embaixo Não, se ganha mais posições. Não, né? não, veja que do 36 pro 39, não tem 100 pontos de diferença. Sim. Enquanto ali o Vitória tinha que tirar 1.200 de Juventude, aqui o cara tem que tirar 100. Tem 80 pontos. Então aí, o Remo aqui vai ser, o próximo vai ser o que o Mirassol fez. Sim, é isso. O Remo tá a 66 pontos do Lembrando, mas tem um detalhe sobre a Copa do Brasil. Primeiro, não, esse ranking, ele vai precisar ter ajustes, tá? O próximo. Porque a Copa do Brasil foi modificada. Ela passa agora de 92 para foram 32 clubes a mais, né? 124 clubes. Isso. Que depois vai para 126. Só que os 20 da primeira divisão, eles largam agora na 5ª fase. Sim. Veja. 5ª fase, que é como se fosse 16 avos de final. Exatamente. Se fosse como vencendo, tipo, seria oitavas, seria justamente o que seria a fase 3 hoje. Sim. Eu não sei se a CBF vai fazer de a fase 3 manter, por exemplo, a última vez que a Copa do Brasil teve uma fase a mais, a fase 1, que hoje paga 25, ela criou uma outra fase, pagou 15, e essa fase não existe mais. Se for nesse cenário, o Remo já tem, pelo menos, se não tiver mudança, tá? 500 pontos no próximo ranking. Veja, fora o brasileiro. 432 se ele for lanterna. Dá 932 pontos. Ou seja, 20º lugar, 432. 932 pontos. 432 mais 100 vezes 5, 2.600 pontos. Claro, vai descontar algumas coisas aí, mas... Isso. Né? Vai passar e vai passar bastante, tá? O Paysandu. Vamos então pro último bloco, né? Dentro desse top 50 que a gente traz, em que a gente tem as equipes que vão da 41ª à 50ª posição. Aqui aparece o Náutico, tá? 44º Finalmente colocado. reagiu no ranking, tá? Isso. Tem como melhor ranking, Cássio, o 21º lugar lá de 2014, muito distante, e como pior ranking, o do ano passado, né? Que ele era o 45º. Porque ele foi caindo, veja. O Náutico, quando ele pegou os 3 anos na B, quando caiu para C, e não voltou logo, então foi
37º e 23, para 38º e 24, 46º e 25, que é da acentuadíssima de 8 colocações, e agora reage com o fator Copa do Brasil. Assim como pesou para o Vitória, porque eu tô dizendo, porque o Náutico eliminou o Vitória. Isso. Então, assim, essa reação do Náutico foi muito importante para voltar a somar e tende a dar isso. Agora o Náutico tem um problema. O Náutico não está na próxima Copa do Brasil. Aí Trava um pouco. Por mais que esteja na Série B, vai zerar a Copa do Brasil. Veja, tá na Série B, mas tá muito claro que só o brasileiro você anda arrastado, você precisa dessa bonificação. Então, assim como o Náutico vai ter, o Náutico foi em terceiro lugar na Série C, certo? Terceiro lugar na Série C paga 150 pontos. Se o Náutico for lanterna da Série B, vai ganhar 216. Isso, aí você multiplica por 5 nos dois casos. Então tem uma diferença, Fred, enorme. 66 pontos vezes 5, 330... 330 pontos, falando, cara. Mas não tem a Copa do Brasil para ajudar aí. E aqui, Cássio, destacando o Retrô, o maior salto, pelo menos dentro do top 50, tá? De toda a nossa lista que a gente viu aqui no top 50. Não sei se no ranking inteiro, mas imagino que sim, tá? O maior de todos os saltos, o Retrô rompe... Teve um time que subiu 100, até Minhoca lá de baixo, né? Minhoca falou, 3 pessoas atualizaram esse ranking antes da CBF lançar e os dados são os mesmos. Porque na hora que você tem a mecânica, Thiago Minhoca, Alexandre do ranking CBF e o Fute Maranhão. É bom que toda vez que quando eles fazem uma tríade, de repente tem um... Porque é tudo tão metódico que se você errar uma colocação, você muda completamente. No ranking feminino, o Fute Maranhão corrigiu o ranking feminino da CBF. A CBF, ela não errou a colocação, ela errou o Atlético. Ela trocou o Atlético Mineiro por um atleta de outro lugar. Aí fez com que o Atlético Mineiro perdesse muitos pontos e outro time naturalmente tivesse muitos pontos. Enfim, então a gente gravou esse vídeo antes da divulgação da CBF. E nesse caso tinha um time que deu um salto assim... É porque tem um pontinho, ganhou 30, Fred. Você citou o Alexandro, ele tem o perfil ranking da CBF. Ranking underline CBF, é o perfil dele no Twitter. Chama atenção aqui o Retrô rompendo esse top 50, né, Cássio? 49ª posição. Foi meio golfinho, porque foi que subiu como campeão na 4ª divisão, avançou muitas fases na Copa do Avançou Brasil, muitas fases tirou na o Copa do Atlético Brasil. Goianiense, tirou Fortaleza. Pô. Isso, avançou da Copa, mas já foi rebaixado, já está de volta à 4ª divisão. Agora, o Retrô foi vice-campeão pernambucano, ele vai tá na Copa do Brasil, ele costuma passar fases, né? Ele não cai muito na primeira fase, não. Então, assim, se ele mantiver o perfil que ele vem tendo nos últimos anos, talvez ele mantenha aí. Agora, o peso do brasileiro vai chegar. Então, essa é a nossa lista, tá? Dentro do top 50, tá? Cássio, algumas pessoas estão assistindo, obviamente. A gente citou aqui vários clubes do Nordeste, passou a ABC. Citamos 11, são 11, né? Dentro do top 50. 11 do Nordeste do top 50. Obviamente, a ausência do Santa Cruz chama a atenção, tá? Mas ainda estaria muito distante. A gente teria que trazer mais algumas páginas para chegar, né, nessa situação complicada que o Santa se inseriu nos últimos anos, né, Cássio? Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que Cássio coloca no blog dele com o G7 do Nordeste. O G7 histórico, de tradição, não de ranking, porque a gente já passou por 11 aqui. Até porque se for por colocação, só para dizer, porque eu faço 2 listas aqui, por colocação, o Santa, nesse momento, é o 24º do Nordeste. Do Nordeste, 24º do Nordeste. Tá? O Santa que parte desse recorte, tá? Na 48ª posição em 2013, tá? E chega até o seu melhor ranking, que foi o 25º em 2018. E aí mergulha, Cássio, para os piores momentos da sua história, sendo hoje o 86º time do ranking nacional e apenas o 24º, tá? Dentro do Nordeste. Eu teria dificuldades aqui, veja só. Eu não vi a lista inteira, tá? O que a gente fez aqui é baseado no blog de Cássio. Cássio traz o top 50 e depois detalha outras equipes. Cássio, veja só. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui para ver se eu consigo dizer times do Nordeste, porque a gente falou de 11. Eu teria que ter mais 12 times. No top 100 são 29 clubes do Nordeste no top 100. Vamos lá. O Botafogo da Paraíba certamente está. Tá falando, está na frente do Santa ou Sim. Tá? Na frente do Santa está. 52º. América Natal? 62º. Floresta?
61º, na frente do América, inclusive, né? Confiança, certamente, jogou. 53º. Ferroviário não, né? Tá, 60º. Aí, seguindo por essa loja, já falei Botafogo, Confiança, Ferroviário, Floresta América, o Altos em 60º. Altos, sim, com certeza. Souza da Paraíba, 70º. Asa de Avançou na Copa Arapiraca, do Brasil, 74º. Sergipe, 82º. Juazeirense, 83º. Itabaiana de Sergipe, 84º. Maranhão, que subiu junto com o Santa Cruz, os dois subiram para a Série C. O MAC, Bode Gregório, 85º, demolidor de cartazes. É muito, eu gosto de cartazes? De cartazes. Que bota aqui o cartaz, Sim. a figurão, não sei o quê, velho. Demolidor de cartazes. Muito bom isso. 85º, Santa Cruz, 86º. Maracanã do Ceará, 89º. Iguatu, 91º. Jacuipense, 94º. Fluminense do Piauí, 97º. E 13, agora, Cássio, centésimo. ter zerado uma temporada inteira é brincadeira. Não, né? então. Não teve nada. Esse período desse ranking, ele é muito cruel pro Santa. Porque quando o Santa começa em 2013, foram 5 anos. Quando o Santa começa em 2013, da pré-série ele já não tem nada atrás. Ele já tem 12 na C, 11 na D, 10 na D, 9 na D e 8 na C. Não, veja, o Santa larga. O Santa larga sem nenhuma Série B. Aí vai. Nesse tempo todo, o Santa só tem uma primeira divisão, que é de 2016. Sim. E que depois, como ele ganha a Copa do Nordeste também, ele chega nas oitavas de final, que aí pontuou bem. Na Copa do Brasil, né? Desculpa. Não, que ele ganha a Copa do Nordeste. Sim, e chega nas oitavas da Copa do Brasil. Larga nas oitavas. E larga nas oitavas. E, detalhe, foi eliminado. Atlético Paranaense, mas conta. Porque Copa do Brasil conta a fase que você termina. Você para. Mesmo que seja que você começou. Mesmo que seja que você começou. E aí, isso vai reverberar em 2018. Porque 2018 já tinha uma certa crise ali. 25º, né? Isso, que para ter a melhor colocação. Mas aí vai tendo de novo os rebaixamentos para C, para D, a não divisão e não ter tido a Copa do Detalhe. O Santa não teve, e agora não teve Copa do Brasil esse ano. Sim. Ano passado teve nada, 24, nada, né? Não jogou. E 25 só teve a Série D. E esse só teve a 4ª divisão. Aí pro ano que vem, o Santa tem a C. Poucos pontos a defender, isso ajuda a subir. Não, né? basicamente nenhum, né? Isso ajuda a subir. Veja, ao todo, o Santa tem nesse momento. Uma coisa que acho que tem ficado claro, mas a atualização do ranking é anual, tá? Sim. O ranking CBF até faz aquilo que ele vai mudando as classificações para você ver, mas no fim das contas é só quando terminam todas as competições é que o ranking é feito. Da ATP de tênis é semanal, por exemplo, mas aqui a periodicidade é anual. Então, nesse ranking, quando a gente fala de 26, é que é para as competições de 26, e aí vale para divisão de cotas, vale para sorteios, vale para competição de base, as funções do ranking, né? Por exemplo, os 4 melhores do Nordeste, da Copa do Nordeste, são definidos pelo ranking. Se o CRB passa, o Sport ganha menos dinheiro que o CRB na Copa do Nordeste. Enfim, o Santa, nesse momento, ele tem... É o último antes de 1.000 pontos. O Maranhão, que é o 85º, é o último clube com pelo menos 1.000 pontos. Tem 1.001. Certo. O Santa tem 979. Certo. Então, assim, a tendência... Santa, se fizer uma boa Série C e uma Copa do Brasil, veja, passar 2 fases, deve subir muito nesse ranking. A questão é que a Copa do Brasil tem time que larga da primeira, da segunda, da terceira e da quinta. A gente não sabe ainda como vai ser, né? Mas se fizer... Assim, larga de trás, deve ter adversários acessíveis, assim, não tem mais não vai ter aquilo, Fred. Porque como todo mundo na primeira divisão já tá na Copa do Brasil, não tem aquele, o cara pode pegar o Corinthians na primeira... Não vai ter esse tipo de jogo. Sim. Então, possivelmente, os primeiros jogos tendem a ser mais acessíveis, em tese, passando algumas fases e tendo a Série C no mínimo ok, assim, ele deve subir, porque o Santa tá com 979. Aí você vai 200 pontos a mais que o Santa, seria 1.179. Já seria 10 posições acima. O Santa vai subir muito nessa temporada. 200 pontos assim, a mais, e que não é um absurdo. Lembrando, a série, ele vai jogar C. O piso do Santa já é com 108. 108 vezes 5. Sim. Então, isso para ser o 20º. Se ele for G4 que sobe 140, então aí já vai para 700 pontos. Então, assim, tem uma possibilidade. Se você fizer uma campanha que quem briga pelo acesso,
ele tende, Fred, a ganhar no mínimo 10 colocações na próxima lista, até para sair. Por isso que eu falei naquela que o Fred falou, e eu entendi, do Fortaleza ter tido a pior colocação daqueles times que estão ali com mais presença na primeira divisão nos últimos anos, mas dentro do viés histórico, que são esses 7, isso aqui é um absurdo, amigo. É um absurdo. Destoa. Veja só. Por que eu não citei? Basta ver o gráfico. Você vendo o gráfico, você entende por que eu não citei. E detalhe, quando você vai para Porque 2018, destoa do gráfico. estava na frente do Fortaleza. Destoa do gráfico, tá? Detalhe, ele é o quarto do Nordeste, tá? Sim. Pô, veja, hoje ele é o 24º do Nordeste, mas em 2018 era o quarto. Ele estava só entre nordestinos 20 colocações à frente. Eu acho que isso diz tudo, tá? É um ranking que não é um ranking histórico, que a gente não tá medindo aqui a grandeza dos clubes. É importante deixar isso claro. Não é pro torcedor de Mas Santa Fé, é o retrato do ano. É o retrato da temporada, considerando as 5 anteriores, tirando o peso de cada uma. É um recorte, como são mas eu vários os recortes. Eu gostaria do ajuste da CBF. Não, eu também acho. Eu acho que caberia ser mais próximo da Conmebol. Botar e fazer a relação reversa. Ó, os títulos brasileiros você pode até colocar como peso 1. Sim, mas o cara ganhou o brasileiro, aquilo conta, de certa forma. A Copa do Brasil conta. Sim. E a Libertadores ser bônus. Porque assim, se o Flamengo ganha Libertadores, assim... Concordo, cara. Assim, concordo, Tem que ter um bônus. Tem que ter um bônus. A gente fez o programa, obviamente, é um recorte. Se você dizer, Fred, você gosta desse ranking? Não gosto. O da Conmebol eu acho bem legal. Acho um ranking interessante. Esse ranking aqui eu não gosto. Eu acho que é um ranking que, no final das contas, não diz muita coisa, tá? Porque se é para ser um ranking 100% do presente, eu acho que poderia ser 10 anos, por exemplo, como é o da Conmebol. 5 anos é um recorte, se é para ser 5 anos, deixa só anual mesmo, já é um recorte tão curto, tá? Que para mim fica frágil. Eu não sou um fã desse ranking da CBF não, tá? Mas, obviamente, a gente não só traz aqui o que gosta e o que concorda, né? Já foi pior, viu? Esse ranking já foi pior. Eu acho que o da Conmebol tem um equilíbrio bem legal. Eu acho que o da Conmebol poderia até servir de base, já tá lá pronto, né, pra CBF. E nessa virada de chave, mudaram tantas coisas na CBF, podia dar uma nova cara pra esse ranking, tá? Que a gente vai atualizar de novo em dezembro de 2026. A gente traz o ranking de 2027, que certamente, mais uma vez, terá sido antecipado e essa é uma por Alessandro, por Alexandre e Fute Maranhão. E essa informação de Fred é uma boa informação. Significa que continuaremos existindo em dezembro de 2026. Para isso acontecer, depende diretamente de você que está assistindo aqui. Se você não curtir esse vídeo, é porque a nossa situação está afundando. Eu acho que tu tem que começar a falar isso no começo do vídeo. Eu sei, mas é que se falar no começo, a turma não... Mas é porque... Meu irmão, se tu tá falando isso pro cara que tá aqui nesse momento... Esse já tá fechado. Esse aqui é jogo ganho já. Então, meu velho, se você não tiver, você está errado. Curta esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal. Dá essa moral pra gente, tá? Lembrando que a Bet Nacional é a patrocinadora master aqui no 45 minutos. Se você não tem uma conta na Bet Nacional, você abre e coloca o nosso código podcast45, ou então entra no blog de Cássio, vê qualquer post lá, aparece a gente no pop-up, você clica, vai direto para a Bet Nacional ou em qualquer reportagem do NE45, tá? Para quem não nos conhece, só agora vou nos apresentar. Eu sou Fred Figueroa, gravei mais esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no nosso estúdio é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza, corte de Caio Corte. Nós somos o 45 Minutos, estamos aí nessa jornada desde 2014, trabalhando sempre para trazer os melhores conteúdos possíveis aqui para vocês, tá? Vai dar uma olhada no nosso feed que com certeza você vai achar mais alguma coisa legal para assistir agora. Valeu, galera. Tchau, tchau.